Prazer estar com vocês aqui novamente. E hoje nós queremos, como sempre, partir das Escrituras de Jesus para nos receber, nos acolher nesse momento que a gente está vivendo. Nós precisamos reconhecer esse momento que nós estamos vivendo e não o outro como o mais importante para esse estágio das nossas vidas. Para aqueles que são rebeldes, que ainda gostam de se flutuar naquele terreno da pena de si mesmo, da autocompaixão, da revolta com as coisas que estão acontecendo, podem ter certeza de que o melhor lugar do mundo, como disse Gilberto Gil, é aqui e agora. Não há melhor livro, nem melhores mestres, não há melhor momento para se viver. Ah, eu queria estar em outro lugar, eu queria tanto fazer isso, eu queria fazer aquilo. O melhor momento, a melhor situação, o melhor livro, o melhor mestre são essas situações, essas doenças, essas dificuldades, esses desafios que você está vivendo, cercado dessas pessoas, precisamente dessas pessoas com as quais você convive. Resta, da nossa parte, saber tirar dessas situações, dessas relações, dessas dificuldades, o que a gente precisa fazer. E é agora que a gente vem conversar sobre algumas instruções, uma instrução rápida de Jesus sobre esses tempos de transição planetária, de vulcões, furacões, terremotos, não só aqueles físicos que para nossa felicidade estão em outros países, né? Mas por aqueles morais que estão bem aqui, é ou não é? Eu sei que em todo lugar tem corrupção, mas nós estamos tendo alguns furacões, alguns terremotos, não é verdade? Eu sei que em todas as famílias tem dificuldades, mas nós estamos passando por dificuldades nas nossas vidas, nas nossas famílias. Como agir? Como agir nesses tempos? Jesus escolhe, numa citação apontada nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel, da série Fonte Viva. É uma série preciosa em que Emmanuel pega pequenos trechos do Evangelho, das cartas, e destrincha a partir de pequenas citações. Ele busca longos aprendizados. E eu indico para todos vocês, é uma série preciosa. Tanto é que hoje, de uma pequena citação, a gente vai buscar essa orientação: o que fazer nos tempos de transição planetária. Diz ele, e aí a gente precisa recorrer, diz ele no item 140, para os montes. Nesse item, Jesus fala: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Fica em Mateus, capítulo 24, versículo 16. Os que estiverem na Judéia, Judéia é aquela região onde está Jesus, mas não a região, nesse caso, a região física. Todos os que estiverem na região de Jesus, generosamente. Quem está mais perto de Jesus? Os católicos, os evangélicos ou os espíritas? Né? Qual o rótulo nos garante a boa atitude? Qual a carteirinha nos faz ser salvos? Né? É uma pergunta que a maioria das pessoas fazem. E no Espiritismo a gente tem respostas muito interessantes para essas perguntas. Uma delas, à época mesmo da instituição do Espiritismo, havia um dogma na igreja que era mais poderosa na Europa, um dogma que fora da igreja não haveria salvação. Ou seja, só aqueles que estivessem filiados àquela igreja estariam salvos.
Imagina isso hoje. Por mais que o cristianismo tenha mudado muito de lá para cá, mas imagina hoje. Nós devemos ter menos de 40% da humanidade filiada a alguma religião cristã. Né? E os outros 60%? Os budistas, os muçulmanos, o que vai acontecer com eles? Alguém ainda acredita que é pela filiação a uma religião institucionalizada que a pessoa vai salvar ou não? Então, é com muito orgulho que a gente fala dentro do Espiritismo que não é fora da igreja, que não há salvação, mas fora da caridade. Foi o que os Espíritos instruíram Kardec a nos passar. Não é a filiação a uma religião, mas é a atitude religiosa. Eu acho que isso bate bem dentro da gente, não é? Acho que nenhum de nós acredita que uma filiação, ou mesmo um ateísmo, a pessoa que é ateia está perdida? Tem religiões que acham, que propagam por aí, que quem for filiado a uma religião de influência afro está perdido. E aquilo é coisa do demônio. Nós, com a maior felicidade, nós falamos para vocês que a gente entende muito diferente. Que em todas as religiões, e que em religião nenhuma, aquela pessoa que está filiada a religião nenhuma pode estar mais elevado do que aquele de carteirinha, né? Inclusive nós, que os mais persistentes aqui, que vem sempre ao semente, não podemos nos colocar numa zona de conforto. Estou tranquilo, vou sempre lá no semente, já tomei mais, faz as contas, você vai falar, já tomei mais de 1000 passes, então seus problemas se acabaram, assim, né? Nós estamos bem na parada. Tá não. Ah, mas eu faço até doação lá, compro a rifa, ok, bacana, mas salvação, melhoria para a tua vida vem de outro lugar. Vem do legítimo ato religioso. E o legítimo ato religioso é o quê? É o dízimo, é a confissão, é a extremunção, é o batizado, é o passe, é ouvir uma palestra espírita? Claro que não, né? Qual é então? Jesus, nessa passagem, ele nos instrui exatamente sobre o fim dos tempos. É no trecho do sermão profético que Jesus fala para a gente assim: aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Como Jesus é o nosso modelo e guia, a gente pode estudar o Evangelho e pensar assim: quando foi que Jesus foi para os montes? O que ele foi fazer nos montes? E ele foi, efetivamente, na vida dele, em momentos estratégicos, ele foi para os montes. E aí a gente pode pensar, então, qual é a essência do pensamento religioso. A gente vai falando, acho que dá para ouvir bem, né? Qual é a essência do pensamento religioso? Qual é o que a gente deve buscar, afinal de contas, na religião, na religiosidade, na espiritualidade? Fala Emmanuel que mais do que espiritismo, mais do que espiritualismo, nós estamos precisando, sabe do quê? Espiritualidade. Espiritualizar as nossas vidas. E aí é que está um rumo interessante. Menos do que as cerimônias, menos do que os ritos, nós precisamos buscar a nossa elevação. E é um símbolo muito interessante você pensar que a postura elevada está onde? Nos montes. Por quê? Olha, você tem uma voz bonita, não precisa do microfone. Por que a gente precisaria ir para os montes? O que representa os montes? Quando a gente está no meio de uma multidão, envolto em uma multidão lá na Avenida Paulista ou no centro de São Vicente, em dia de véspera de feriado, um monte de gente comprando, você enxerga muita coisa? Você vê muita coisa, né? Cercado de gente? Qual é o teu horizonte de verdade? Ele é restrito, é ou não é? Você não enxerga muita coisa, você não vê muita coisa, porque você está cercado de gente e você está naquele burburinho.
Será que não é assim que a gente vive hoje, com a nossa angústia, cercado de gente, com aquela muvuca, aquele ativismo típico do dia? Nessa atitude, será que a gente consegue ter lucidez? É claro que não. Os policiais, para poder atuar numa grande região, eles sempre buscam uma guarita ou um ponto alto, porque é dali que eles conseguem ter uma visão ampla. A gente vai na praia, até os salva-vidas, a mesma coisa, eles buscam uma posição um pouco mais elevada. Você quer achar lucidez para a tua vida nesses momentos de transição? Você nós efetivamente precisamos buscar um ponto de vista mais elevado. E volto a falar, esse ponto de vista mais elevado não é garantido por nenhum rito humano. Nenhum rito humano vai garantir para você, por si só, um pensamento mais elevado. Tanto que tem gente que reza para afastar a sirigaita que é namorar com teu filho, para tirar aquela pessoa que está no teu serviço. Não quero que faça mal, só transfira. Nós estamos discutindo aqui quem vai ser chefe. É uma transferência para fulano. A gente não quer o mal para a sogra. A gente deseja uma viagem. Poxa, uma viagem é uma coisa boa. Vai viajar. Assim, Japão, diz que é um lugar bonito, né? De navio, de preferência. Né? A gente não deseja o mal. Mas, para muito longe dessas situações e das coisas corriqueiras, nós precisamos buscar esse ponto de vista. Inclusive, quando fala no Evangelho segundo o Espiritismo da premonição, dos dons premonitórios, Kardec compara isso com quem está no alto de um monte. Ele fala assim, essa coisa de dom premonitório não é nada de muito especial. É como quem está no alto de um monte e vê aquela estradinha que rodeia todo o monte. E vê uma pessoa andando nessa estrada. E ele dá uma olhada ali para diante e vê que tem uma ponte caída. Se ele tiver condição de se comunicar com aquela pessoa lá debaixo do monte, ele vai fazer o quê? Amigo, nesse caminho aí tem uma ponte quebrada lá na frente. Não é uma grande coisa. Não é uma coisa do outro mundo. Quando a gente vê aí, ouve falar das profecias de Chico Xavier, que Chico previu que a Terra teria 2 tipos de transição planetária, não é bem previu, ele repassou para a gente opiniões do mundo espiritual, que nós teríamos 2 tipos de transição planetária. Um, caso a humanidade opte pela Terceira Guerra Mundial. Outro, caso a humanidade não opte por uma guerra de destruição de massa. Isso tem absoluta lógica. As pessoas ficam discutindo, mas será que foi verdade? Será que... Isso tem uma lógica límpida. Todos nós temos 2 caminhos nas nossas vidas. O caminho do amor ou o caminho da dor. Qual é a diferença que tem entre os 2? Se você optar pelo caminho do amor, em cada momento da sua vida, você vai diminuir dores e encurtar caminhos. Você vai chegar mais rápido no aprendizado que você precisa. Se você der atenção para sua vizinha, para sua sogra, para o seu chefe, para a sirigaita que quer namorar com o teu filho, você dê atenção para essas pessoas, você vai aprender com elas, você vai se colocar no ponto de vista delas, você vai poder fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem, e isso vai ser um grande atalho para as nossas almas, porque a caridade que nos dá salvação não é a caridade da cesta básica. Também doem, viu gente? Doem material da cesta básica do centro, não estou diminuindo nada disso. Mas não é apenas a cesta básica, é a atitude caridosa que é efetivamente definida por Jesus como se colocar no lugar do outro. Muito bem, então o que Jesus fez quando foi aos montes? Tem 4 montes, pelo menos que eu me lembro das passagens evangélicas. E a gente pode pensar que o nosso ato religioso, ele deve ter, segundo Jesus, essas 4 características. Por quê?
Kardec perguntou: quem Deus colocou nas nossas vidas para nos servir de modelo e guia? Quem nós vamos seguir, afinal das contas? E ele respondeu: vede Jesus. Então vamos, já que tem um guia, vamos seguir. Para onde foi Jesus quando foi aos montes? Porque afinal de contas, buscar o relevo, todo mundo busca nesses nossos tempos, não é verdade? Todo mundo quer relevo, na política, nos meios de comunicação, mesmo na religião, todo mundo quer relevo. Por que Jesus está falando para a gente buscar o relevo? Quando começa o Sermão dos Montes, o Sermão do Monte, o evangelista fala assim: e Jesus subiu ao monte para ensinar. Essa é uma das grandes tarefas religiosas, essencialmente religiosas, que a gente deve fazer nos tempos de hoje. Ah, mas eu não sou professor. É uma opinião. Eu discordo. Eu gosto de Paulo Freire, que fala pra gente assim: todos somos educadores, todos somos educandos. Você falar eu não sou professor, você pode até ter razão, porque você pode ter outra profissão. Agora, a tua posição de ser humano na Terra é de educador e é de educando. Então, o tempo todo você está ensinando. Quando você sai na rua e joga o papel no chão, você está ensinando. Quando você passa o sinal vermelho, você está ensinando. Quando você fala mal da tua vizinha para outra vizinha, você está ensinando. A inveja no local de trabalho, tudo isso é exemplo. E os antigos falavam assim, que a gente ensina 1000 vezes mais pelo exemplo do que pelas palavras. E eu acredito nisso. Eu acho que isso é verdade. Então o tempo todo você está ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo. Perceba isso ou não. Então, nós estamos ensinando. Se você percebe que você está ensinando o tempo todo, aí eu pergunto para você: você tem ensinado o quê? Se filmasse a tua vida, você tem certeza que você só está ensinando boas matérias? Tem? Se tiver certeza que está tudo perfeito na tua vida, a gente já pode chamar a ambulância, que o plantão psiquiátrico é perfeito nessas horas. Eles já pegam, já dão o que eles chamam de sossega-leão, né? Dão aquela injeção fantástica. Não, nós temos muita coisa para melhorar, muita coisa para aperfeiçoar, muita coisa para rever nas nossas vidas. E a gente tem ensinado mal. Eu sei que as pessoas que estão nos montes da terra, os artistas, os futebolistas, os lutadores que usam drogas, os futebolistas que fazem filhos sem uma programação de formar famílias, os artistas que se suicidam, que se usam drogas, todos eles têm ainda mais responsabilidade, porque todo mundo olha para eles. Para a gente de olhar, é aquela meia dúzia que está em volta, que assim, é pouquinho, ainda bem. Porque os artistas, quem se coloca no relevo, quem se coloca na política e rouba, esse está ensinando muito mais gente, é muito mais responsável que todos nós. Eles vão ter que responder por tudo isso. Olha só. Ah, onde? No Supremo? Sim, no Supremo. Mas no Supremo. Ali eu tenho certeza que eles vão responder. Assim como nós. Nós vamos responder todos os nossos erros por punições imediatas, porque Deus vai lançar raios em cima da gente? Claro que não. Deus espera o nosso arrependimento e a nossa auto-reparação. Só quando ela não vem pelo amor, é que acaba vindo pela dor. Isso é para os políticos, é para artistas, futebolistas, assistentes, palestristas, para todo mundo. Então, além de ensinar de uma maneira mais responsável, e aí a gente precisa ler o Sermão da Montanha e estudar, que ele é realmente precioso. Basta dizer que Kardec, quando buscou a essência moral do ensinamento de Jesus para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem quase a maioria dos capítulos situado nas bem-aventuranças. Busquem ali e entendam por que Jesus subiu ao monte.
subiu ao monte para ensinar. Ensinar quem? Ensinar quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver. Busquem, desenvolvam os ouvidos e os olhos, porque o mestre está a ensinar. Há 2000 anos, mas está a ensinar. Se a gente não está aprendendo, o problema é nosso. Outro motivo: de que outro ato religioso Jesus se serviu ao subir aos montes? Ele também subiu ao Monte Tabor, no episódio que é conhecido como de transfiguração. Conta nos evangelhos que ele subiu com mais alguns discípulos, subiu até um monte e lá ele se transfigurou em luz. Ele tinha vestes e a figura dele tão iluminada que chega a ofuscar os discípulos. E ali também aparece Moisés e Elias. E tem gente que ainda fica discutindo se pode ou não pode a comunicação entre vivos e mortos. Jesus presidiu uma sessão espírita no Monte Tabor. O que é? Se tinha morto falando, conversando com ele, o que é isso, gente? Ah, mas não tinha médium. Bom, se eles se materializaram ali, se Elias e Moisés, que eram mortos, se materializaram, é porque o fluido espiritual foi tirado de algum médium para ele poder se materializar. Foi uma sessão espírita, com mediunidade inclusive. Então, o ato de você buscar a comunicação com os mortos, de você aproveitar o ensinamento dos mortos, de você se relacionar bem com a morte, inclusive dos seus mortos, não só dos mortos que nos são instrutores, mas também dos mortos que nos acompanham desde o nascimento, que são os anjos protetores, os espíritos guardiães, os espíritos familiares. Nós precisamos nos relacionar bem com esses falecidos que vêm nos acompanhando, com os espíritos que vêm nos acompanhando para o bem, com aqueles outros espíritos que vêm nos acompanhando por projetos de vingança deles contra nós, que também existe a perturbação espiritual e a gente precisa aprender a lidar com elas, porque a nossa cultura é de fazer cruzinha e de expulsar os demônios. Bate reto, Satanás. Chega disso. Se você já leu meia dúzia de livros espíritas, você vai saber que às vezes o obsessor somos nós. Você chega no médico e fala assim: eu quero que tire o obsessor. Fala assim: você quer morrer quando? Porque o processo que nós vimos carregando em algumas relações com o espírito que está nos querendo perturbar, já vem de outras vidas. Em outras vidas nós fomos anjos e fizemos todo o bem para aquelas pessoas, por isso é que elas estão querendo se vingar da gente. É ou não é? Claro que não. Então, muitas vezes o malzinho da história é você. E aí ensina Jesus: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Se você sentir qualquer presença espiritual que você está sentindo como perturbador, se aproxima dele, pede perdão do fundo do teu coração e fala assim: hoje eu vou para o centro, vamos aprender junto? Perguntaram para Chico Xavier: escuta, você não tem perturbação espiritual? Ele fala: várias, tem um monte. Agora você imagina a vida chata e terrível do perturbador espiritual de Chico Xavier. Começava o dia com oração, e depois o evangelho, depois ler o livro dos Espíritos. Gente, dá para parar um pouco com essa lenga-lenga e dar uma abertura para eu poder te influenciar, pô? Não parava o negócio. Depois era caridade, depois ia para o trabalho, depois... Tem que parar uma hora, mas não parava. E com isso ele foi trazendo para perto dele e se reconciliando. Porque a reconciliação não é aquela de escola. Duas crianças brigaram, a professora dá a mão para ele. É desculpa. Não. Reconciliação é atitude, é vontade de reconhecer os seus erros e de reconstruir e de reparar o que você fez de errado.
reconcilia-te enquanto estás a caminho, para que não ocorra do teu adversário te entregar para a polícia, e da polícia te entregar para o juiz, e do juiz te entregar para a cadeia, e dali você tem que pagar até o último centavo. Reconcilia-te agora. É o melhor investimento que você pode fazer do seu tempo. Depois os rancores vão se consolidando, se petrificando, e aí acaba virando aquela guerra que a gente já reproduziu tanto tempo, e que às vezes a gente está reproduzindo naquelas figuras que causou riso geral aqui, né? Chefe, sirigaita, sogra, essas coisas todas, né? Prefeito. Bom, vamos voltar para o espírito. Então, depois tem outras passagens em que Jesus vai ao monte. Já na parte final da vida dele, ele vai ao monte mais 2 vezes. Ele vai ao monte Getsemane, porque ele já sente que o momento dele extremo está chegando. E quando a gente sente então que o nosso momento crítico está se aproximando, que não é um momento que vai chegar daqui a 10 anos, que eu preciso de um profeta para dizer quando vai chegar, eu estou no meio dele. Sabe aquela figurinha que tem assim, um peixe no meio do mar falando assim, mar? Que mar? Parece nós assim, o cara fala assim, transição? Que transição é essa que o pessoal fala que eu não sei? Você está no meio dela. Você está no meio da transição planetária. Você está no meio do momento em que as crises todas estão acontecendo, que ninguém mais manda na atitude de ninguém. No tempo da tua avó, a mulher sabia muito bem o que tinha que fazer. O homem sabia muito bem o que tinha que fazer. Tinha traje adequado para quase tudo. Tudo era enquadrado. Hoje é dada liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem. Por quê? Porque é nesse momento, sem as ordens superiores, que eu vejo quem é quem. Se alguém fizer o bem agora, está fazendo o bem por sua própria atitude, não porque mandaram. E quando quebra, então, quando tem um terremoto, quando tem uma tragédia, aí é que aparece mesmo quem é quem. Lembra do Rio de Janeiro, quando eles pegaram os escombros das pessoas que foram desabrigadas pelas chuvas e colocaram tudo no mesmo lugar, porque já tinha gente roubando. Já tinha gente roubando as pessoas que foram desabrigadas. Aí colocaram tudo no mesmo lugar, junto com gente do exército. E as câmeras de segurança viram que os caras do exército estavam roubando também. Quando tira o controle social, quando tira as instituições, desaparece, que aparece realmente quem é cada um. Pois Jesus nos ensina que no momento crítico a gente deve ter a oração. Ele foi ao Getsemane para orar. O que é a oração? Ah, eu sei, isso aí eu sei. Aí você pegou, eu estou bem. Porque minha mãe ensinou, é o Pai Nosso e a Ave Maria. Não, depois você vê no Espiritismo, tem também prece de Cáritas. No capítulo 28 do Eze tem um monte de oração. Ah, oração é isso? Então, não. O que eu quero falar de oração aqui é o estado de espírito de estar em oração. Você pode estar em oração o teu dia inteiro, sem falar um Pai Nosso, nem uma Ave Maria. Assim como você também pode falar 1000 Pai Nosso, 1000 Ave Maria, pensando na morte da bezerra, pensando no jogo do Corinthians, pensando no último capítulo da novela, e é lógico que isso não vai adiantar nada. Então, estar em oração é estar com o espírito elevado para dar chance para os teus guias, para os teus orientadores te sugerirem e você ouvir. E por último, o último monte que Jesus subiu foi o Monte da Caveira, que é o nome, a tradução do monte onde ele foi crucificado. O último monte que ele subiu foi o monte onde ele foi sacrificado. E a gente precisa saber que nesses momentos de transição, algum sacrifício a gente precisa fazer. Ah, Maurício, você acha que os espíritas vão ser levados ao circo para serem sacrificados? Não, isso já está acontecendo. Todos os verdadeiros religiosos têm sido jogados aos leões. E não são só os espíritas, tem um monte de gente que todo mundo que fizer um ato religioso bom, autêntico,
vai ser altamente criticado. Vocês são muito fanáticos. Sábado à tarde? Não tem um horário melhor, não? Vamos pro shopping. Né? Nós precisamos estar preparados para o sacrifício. Tem o sacrifício social e tem o sacrifício daquela parte nossa que precisa morrer. Tem uma parte tua, que Paulo chama de homem velho, que precisa morrer. Senão não vai ter transição nenhuma. Vai ter transição lá fora e não vai ter a transição aqui dentro. E quando isso acontece, muda lá fora e não muda aqui dentro, eu ficarei fora do novo mundo. Ficarei inadaptado ao planeta de transição. Ao planeta de transição e ao mundo de regeneração que vai se seguir. E se você estiver inadaptado, você vai ser mandado para outro mundo, onde você vai estar mais adaptado. Não sei se é muito bom isso, nesse caso, porque vai ser um mundo mais primitivo, com muito mais dificuldades, onde você vai estar mais adaptado, porque você se manteve mais primitivo. Foi uma opção sua. Foi uma opção sua. As chances foram dadas aos montes. É hora de sacrifício. É hora de sacrifício. O sacrifício de cada um aqui é diferente um do outro. Não se trata da gente ser imolado, de buscar chicotear as costas, de andar por cima de brasa, de subir o Monte Serrado de joelho. Não se trata disso. Sacrifício hoje é você saber qual é o teu ponto fraco, aonde pega. Quando alguém consegue te tirar do sério, você quase tem que agradecer. A pessoa te tirou do sério e fala: muito obrigado, você me tirou do sério. Por quê? Porque ele é o teu diagnóstico espiritual. Ele está mostrando o teu ponto fraco. Quem tem maturidade, quando encontra um ponto fraco, agradece e melhora. Você vai no médico, o médico faz o diagnóstico e fala que você está com problema. Você dá um murro na cara dele. Um engenheiro vem e fala que a tua casa está com uma rachadura, vai cair. Você faz o que com ele? Briga com ele? Não! Ele está te ajudando. O inimigo, a pessoa que te perturba, está prestando um serviço inestimável, que parente não presta, que amigo não presta. Quem presta serviço de fazer diagnóstico de ponto fraco é inimigo. Inimigo acha o teu ponto e fala assim: está precisando se transformar aqui. Porque muita gente tenta te perturbar, mas só alguns conseguem. Por quê? Porque ele achou o teu ponto fraco. O que você faz quando alguém acha o ponto fraco? Vai lá e revida, briga, demoniza a pessoa. Isso ajuda alguma coisa? Nada. Você só realimenta o círculo de vinganças mútuas que vocês já estão carregando, no caso de você e teu inimigo, certamente há várias vidas. É a opção. Nós podemos tomar a opção pela transformação interior e pela reconciliação. Jesus nos manda subir aos montes. Todos aqueles que estiverem efetivamente na região da Judéia, na região espiritual de Jesus, todos aqueles que, muito mais do que cruzinha no pescoço, falassem a cruzinha está no coração, todos esses que forem aspirantes a cristãos precisam buscar em Jesus o consolo e o exemplo. Subir aos montes, elevar o seu padrão vibracional com a oração, com o sacrifício, com o trabalho, com o aprendizado e com o ensinamento. Seguir Jesus e poder fazer a nossa transição interna. E feita a nossa transição interna, nós vamos estar harmonizados com a transição externa. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Obrigado, gente.